muita gente pedindo para mim falar sobre esse vídeo, tá? E antes de mais nada, eu quero que você deixe aí o seu comentário, o que você acha sobre isso, né? Sobre esse assunto criança dentro da gira, criança dentro do terreiro e crianças dentro da gira de Exu. O que você acha? Você acha que é bacana? Você acha que não é? Você acha que tá errado? E aí, deixa aqui nos comentários e a gente vai falar sobre isso. Mas é claro, antes, vamos deixar o vídeo tocar para a gente poder analisar mais a fundo? Vamos colocar o conteúdo aí. Vamos dar uma olhada. Pois bem, pessoal, é um vídeo aí no qual você viu, provavelmente é a quimbanda lá do sul, tá? Que é uma cultura específica lá do sul, do Rio Grande do Sul, né? Uma gira de Exu, no qual ali algumas crianças estão participando, tá? O que eu vi bastante nesse conteúdo foram os comentários. Meu Deus do céu. Gente, cada comentário banal. Ah, mas tá errado, mas isso não pode, mas é brincadeira, o povo tem que tratar a religião de forma mais séria, criança não pode participar de gira de Exu. Comenta aqui, você concorda ou não com criança participando de gira de Exu? O que você acha? Mas eu quero que vocês parem para entender o seguinte, até uma questão bem séria aqui. Pessoal, vamos entender. Imagina, nós, sendo umbandistas, quimbandeiros e candomblecistas, tirando as crianças de dentro do terreiro. Criança, é claro, o que a gente tem que entender, criança não deve ter esse tipo de responsabilidade e obrigação. Por quê? Porque criança é criança e criança tem que ser criança. Tem que curtir a sua infância. Então a criança não precisa ter essa responsabilidade, tá? Que nós adultos temos. Isso é um fato. Então não devemos cobrar isso de uma criança. Mas sim, devemos sim ensinar as crianças, mostrar o que é certo e o que é errado para as nossas crianças. E por que não tentar colocar essas crianças dentro dos terreiros? Isso não é errado. Isso é muito gratificante. As crianças estarem dentro do terreiro, buscando aprender, buscando se ligar ao sagrado, se conectar ao sagrado. Um exemplo que eu dou, meus filhos, todos eles participam de gira, participam do terreiro, fazem parte do terreiro, mas não como obrigação. Eles fazem parte porque eles querem.
porque eles se sentem bem dentro do terreiro, eles querem participar do terreiro. Então, eu não obrigo ali os meus filhos a participarem do terreiro. Eles participam se eles quiserem. Mas é algo que eu passo para eles, porque é a minha religião. Não tem como eu passar para eles o catolicismo. Não tem como eu passar para eles o budismo. Por quê? Eu não sou das outras religiões. Então eu passo para eles o que é da minha religião. Só que é claro que eles vão ter a escolha se sim ou se não. Se eles optarem por outra coisa, por outras religiões, tudo bem. Mas o errado, gente, é a gente querer privar as nossas crianças da nossa religião. O que você acha? O futuro da nossa religião está na mão de quem? Eu vou chegar um dia que eu vou desencarnar, você vai desencarnar. Quem que vai ficar? São as crianças. E é claro que você deve estar se perguntando, mas Patrick, não está errado a criança participar da gira de Exu? Não está errado a criança participar de gira de Exu, gente? Claro que não. Muita gente criticando, falando que criança participar de gira de modo geral está errado. Ah, mas não é errado levar a criança para ser batizada na Igreja Católica. Mas não é errado levar uma criança no culto evangélico. Aí, no caso, a criança pode participar de outras religiões. Aí, da religião de matriz africana, a criança não pode participar. Gente, isso é hipocrisia. E você está destruindo a religião com esse pensamento. Dizer que uma criança não pode participar de uma religião de afrodescendência. É claro que pode. O futuro da religião é as crianças. As crianças estando ali, aprendendo, recebendo força, energia. Excelente isso. Agora, existe um outro detalhe, que no caso é a incorporação. Mas espera aí, Patrick, tudo bem a criança participar. A criança está ali porque acompanha os pais ou porque gosta de estar ali. Mas a incorporação é certa ou é errado para as crianças? Você acha que não vai ter, tipo, uma consequência, uma sequela? Porque até então a incorporação é algo muito sério, que exige de uma preparação física muito grande. Existe um consumo energético também na incorporação. E é isso que as pessoas não compreendem. Primeira coisa, vamos entender uma coisa aqui, né? Realmente, para a incorporação exige, né, uma preparação física, viu? De corpo físico. Porque até então a incorporação, gente, ela consome sim energia física da pessoa. Ah, mas Patrick, não. Incorporação consome energia. Isso é um fato, gente. Por quê? A entidade vem, é uma entidade com uma energia distinta. Ali a entidade vai realizar trabalhos, a entidade vai fazer ali o que tem de fazer, e isso tudo consumindo a energia do médium. Por isso que incorporação não é aquela... não é o mar de rosas. Muita gente fala, eu quero entrar para Umbanda, para Quimbanda, porque eu quero incorporar. Mas não é assim que funciona. É por esse motivo que tem a preparação para que haja a incorporação adequada. Ok? Então, para uma criança, há algumas complicações, ou então, no caso, é necessário dar uma atenção a mais. Por quê? O corpo de uma criança é um corpo mais delicado, é um corpo mais sensível. Então deve sim, não que seja proibido uma criança incorporar, tá bom? Seja com Exu, com Pombogira, com Caboclo, isso não é errado. Mas precisa-se sim de, como é que eu falo? De uma observação maior, de uma preparação maior. Ou seja, precisa de uma delicadeza maior, até por questões físicas. Mas a criança ela não é proibida de incorporar. Até então vamos compreender uma coisa. Não existe uma cartilha e não existe uma regra, não existe regra nenhuma em qual idade a pessoa pode incorporar. Ah, a pessoa pode incorporar com 5, com 6, com 7? Qual que é o tempo? Qual que é a idade correta? Não existe uma cartilha e nenhuma regra para isso. Ou seja, cada terreiro, cada casa, cada comunidade, tá bom? Vai colocar regras específicas em relação à idade para que haja a incorporação. Ou seja, como não existe uma regra para isso, uma cartilha, alguns terreiros optam, né, para que a pessoa possa incorporar depois de 6 anos, depois de 8 anos, quando percebe que a pessoa, ou seja, que a criança está preparada.
tá bom? Então não existe uma cartilha. Isso vai conforme cada terreiro, cada comunidade, cada doutrina. Patrick, o que eu acho, tá? Dentro da minha cultura, eu não vejo errado as crianças incorporarem antes, mas dentro da minha cultura, após aos 12 anos de idade, a criança pode incorporar. Ah, Patrick, tu tá dizendo então que crianças com menores de 12 anos não podem incorporar? Não, não é isso. Eu acho melhor depois dos 12 anos. Por quê? Porque depois dos 12 anos, a criança já vai estar com o corpo físico mais fortalecido do que antes, tá? Entre outros detalhes, a criança com 12 anos, ela já tem uma mentalidade muito mais aflorada, tá bom? Então, desenvolvimento depois dos 12 anos, tá? Isso dentro da minha cultura, não que seja errado com idades menores. Isso vai conforme cada ocasião, necessidade, por aí vai indo. Aí a gente entra naquele outro detalhe também. Patrick, mas incorporar, tá, tudo bem. Então não existe uma cartilha, vai conforme cada doutrina, vai conforme cada necessidade. Mas incorporar Exu. O Exu não bebe? O Exu não fuma? Vamos falar sobre a incorporação. Primeiramente a incorporação de Exu com crianças e depois a utilização de determinados materiais. Primeiro, Exu é uma entidade como o Preto Velho, como o Caboclo, como o Marinheiro. Tem muita gente que demoniza Exu. Ah, Exu não pode incorporar porque Exu é do mal. Não. Tem gente que fala que não pode porque Exu é pesado. Também não. Também não. Não é assim que funciona. Exu, gente, é como outra entidade. E o que a gente não pode esquecer, que entra agora a questão do consumo de certos materiais, que a manifestação do espírito vai conforme o corpo do médium. Então, a incorporação ela não é igual para todos, mas vai conforme o corpo do médium, ou seja, vai conforme cada um. Um exemplo básico. Tem pessoas que passam ou que têm problemas de saúde, ou que tomam remédios controlados. Exemplo, se aquela pessoa incorpora uma entidade, tá, um Exu que seja, aquela entidade vai ser privada de determinadas coisas. Por quê? Porque o corpo físico do médium, ou seja, o médium, ele passa por determinadas questões que a bebida alcoólica não pode ser consumida, que o uso do tabaco não pode existir, que determinados trabalhos aquela pessoa também não vai poder fazer. Um exemplo, você pegar uma pessoa de 90 anos, incorporar com Exu ou com Pombogira, devido às vezes à restrição, à debilidade física do corpo, aquela Pombogira ela vai incorporar e vai ficar no cantinho, às vezes vai sentar. Ou seja, a entidade poderia vir dançar, rodar, virar pirueta, mas a entidade não faz isso, devido à debilidade física. É a mesma coisa de uma criança. Todo mundo sabe que é proibido oferecer bebida alcoólica para criança, isso não pode, é crime, blá blá blá, e fora outras substâncias. Então o que acontece? A entidade incorporou num corpo de uma criança, a própria entidade sabe dessas restrições. Então a criança ela não vai consumir bebida alcoólica, ela não vai fazer certas coisas, inclusive determinados trabalhos. A criança ela não vai fazer determinadas ritualísticas. Porque independente se tem uma entidade ali, a gente não pode esquecer que aquilo ali, aquele corpo é um corpo infantil, é o corpo de uma criança. Então a gente tem que parar, devido aos comentários que eu vi, a gente tem que parar ou tentar desvincular, tá, essa coisa que não pode dentro da religião. Tá bom? Mas eu quero que você deixe em seu comentário a sua opinião. Pode ser? Deixa aqui, não esquece, curta e compartilha pra gente trazer mais conteúdo aqui informativo pra vocês. Tá? A gente tá chegando a 1 milhão de inscritos, então a gente precisa que você se inscreva. Tá certo? Mas é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.